E a tragédia da explosão, na última sexta-feira, sexta não, quinta, no Líbano, rapidamente se tornou uma crise política, né, Kilim? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. O sentimento no Líbano é uma mistura de luto e revolta popular. Os últimos dias têm sido marcados por protestos contra o governo, acusado de corrupção e negligência. Documentos revelam que funcionários do porto alertaram por 10 vezes autoridades sobre os riscos do armazenamento de quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio. O presidente do país já rejeitou uma investigação estrangeira independente e há sérios questionamentos se o judiciário libanês pode conduzir uma apuração honesta e transparente. Durante o fim de semana, milhares de pessoas protestaram em frente ao parlamento da cidade, alguns até conseguiram invadir o prédio público. Em alguns momentos, os atos ficaram violentos e a polícia precisou usar bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. A população pede o fim do regime. E, em meio ao caos, 3 ministros já renunciaram, da Justiça, do Meio Ambiente e da Informação. E neste domingo, líderes mundiais se reuniram por meio de videoconferência e prometeram doar 300 milhões de dólares ao Líbano, o equivalente a 1 bilhão 630 milhões de reais. Mas a comunidade internacional pede reformas. Os políticos libaneses são conhecidos por serem corruptos, ao temor que o dinheiro não seja usado como se deve, para dar suporte à população já muito castigada e também a reconstrução de Beirute. E essa é apenas uma pequena ajuda ao Líbano. A estimativa é que os estragos causados pela explosão foram de 15 bilhões de dólares, um dinheiro que o Líbano não toca desde outubro e muito descontentamento com a classe política, Megali. Me parece que o que foi arrecadado até agora com doações, e o Brasil participou também, chega a 300 milhões, o que é um montante razoável levantado em muito pouco tempo, mas de 300 milhões para 15 bilhões há uma distância gigantesca. E se o Líbano está numa situação complicada, o mundo também está, né? Com recessões gigantescas, quedas profundas nos produtos internos brutos da Europa, dos Estados Unidos, enfim, de praticamente catando papelão no vento. E aí o dinheiro mingua mesmo, inclusive para ações humanitárias. Uma situação muitíssimo complicada. O Kilim, voltando a falar sobre a Covid-19, a Prefeitura de Paris voltou a obrigar o uso de máscaras, né? Qual foi a novidade por aí? Exato. Bom, a alta taxa de novos contaminados externas para quem tiver mais de 11 anos de idade. Locais onde costumam ter aglomerações de pessoas, como as margens do Rio Sena e mercados de rua. Na lista estão 100 ruas da capital. No entanto, pontos turísticos famosos como Torre Eiffel, a Champs-Élysées e o Arco do Triunfo estão de fora dessa determinação. Bom, cobrir o rosto já era obrigatório em locais fechados na França e a multa para quem desrespeitar é 135 euros. O que quebrar essa determinação por 3 vezes em um mês, a pena é de 6 meses de prisão. O país já registrou quase 2.300 novos casos na última sexta-feira. É o maior número desde o relaxamento da quarentena. O governo do Reino Unido já determinou isolamento obrigatório de 2 semanas para quem chega da Espanha e monitora também a situação na França. Estamos no auge do verão europeu e esses são os 2 principais destinos turísticos de britânicos, com altos índices de contaminação. A Espanha viu crescer de forma preocupante os números, né? Em um mês, a incidência epidemiológica se multiplicou por 8, são quase 2 mil novos casos por dia. E essa é a maior média desde quando a quarentena começou a ser relaxada. A Itália também viu crescer o número em 38% de novos infectados. Ainda são números pequenos se comparados a um passado recente e também com países como Brasil e Estados Unidos. Mas as autoridades europeias sabem que não podem baixar a guarda. Esse vírus é traiçoeiro. De lá se vai quase uma semana. O Kilim, faz uma semana também que a gente está tentando falar com você sobre os feriados, mas o nosso relógio, os assuntos, os acontecimentos não deixam. O Brasil está estudando acabar com aquela emenda de feriado. O feriado cai na quinta-feira, todo mundo folga também na sexta. Cai na quarta, o Congresso já decidiu não trabalhar a semana inteira logo. O Barão já nos contou, aliás, foi, né, nos Estados Unidos, que a banda toca desse jeito aí. Se o feriado cai na quinta, você pode até comemorá-lo na sexta, mas não vai acontecer uma emenda automática, como ocorre por aqui. E aí na França? Na França é ótimo, né? Aí em Londres, na França, no continente europeu, como é que funciona esse esquema de feriados?
Olha, Megali, também não tem essa emenda não, viu? Se o feriado cai numa quinta-feira, você comemora na quinta, trabalha na sexta. O que às vezes acontece é o pessoal mudar o dia do feriado, né? Se às vezes vai cair no domingo, aí o feriado vai para segunda-feira, mas uma emenda não acontece. O que muita gente tem debatido na França é se o país tem muitos feriados nacionais, são 11. Ao lado de Itália e Suécia, entre os países que mais têm feriados aqui, só perdem para a Grécia, com 12 feriados nacionais. Aqui na Inglaterra, por exemplo, são 8 feriados nacionais por ano, mas também não tem emenda. Se cair na terça, você trabalha na segunda. Se cair na quinta, você trabalha na sexta. Então eu acho que isso é algo mais comum no Brasil mesmo, viu, Megali? 11 feriados nacionais é coisa, hein? Vamos tentar lembrar os brasileiros de cabeça. Em janeiro, 1º de janeiro, vale? Isso, vale. Não tem mais nenhum, acho. Eu também vou lembrar tudo de cabeça, tá? Tá bom. Em fevereiro, o carnaval vale como feriado nacional? É feriado nacional. É só a terça, né? Terça. Só terça-feira. 2. Fevereiro, março. Março não tem. Em maio tem o 1º de maio. Certo? Sim. Me ajuda, Sheila. mas você já pulou Você tá com a dois. lista é aí, porque vai. você pulou abril. Você pulou 2. Eu pulei abril? É. Então temos o 21 de abril. Tá certo? Também. que é Antes Tiradentes. disso. Antes tem outro? Tem, meu Paixão de Deus. Tem Paixão de Cristo. Tem a Paixão de Cristo, tá. Isso. Aí depois Páscoa. em maio, 1º de maio. Isso. Maio, junho não tem. Junho Corpus tem. Christi. Corpus Christi. Deus. Julho não tem. Mas e a Páscoa? Vocês já contaram a Páscoa? Já, Paixão de Já Cristo. foi. Paixão de Cristo. Aí setembro, 7 de setembro. Isso. Agosto não tem. Não. Outubro tem Nossa Senhora Aparecida, mas não é nacional. É nacional. É nacional? É. Sim. Oh, meu Deus, dia 12 de 12 outubro. de outubro. Isso. 15 de novembro. Antes disso, tem finados. Eu tô suando Finados. aqui. 2 de novembro, 15 de novembro. Isso. E aí, O Natal. Natal. Quantos são? 11. 2, 3, 4, 5, Então 1, empatamos 2, com a 3, França. 4, 5, 10, 6, 11, 7. 12. Ganhamos da França. Passaram pra Grécia. Brasil, Zil. Parece fazer sentido, né? Pra mim dá 11. Se o mundo inteiro, se o mundo... 2, 4, Ah, Mas contar. tem emenda por aqui, né? Sem emenda por aí, aqui Ano com novo, emenda, carnaval. portanto ganhamos. Desculpa que tem 2 carnavais aqui. É, Dá 11, então, dá 11. Desculpa. Tá, empatou, mas aqui a Não. gente emenda, eles não emendam, então a gente tem mais feriados. Vamos lá, trilha sonora de hoje? Vamos. Né, Killing? Enrola, cara bigato enrola, aí. Esse cara é Deus aí, não é não, Killing? É Ed Sheeran. Não, e a pessoa ama ele aqui. Mas eu gosto da música, eu gosto do trabalho dele. Eu Ele não é gostava bom. muito, aí eu vi aquele filme Yesterday, que conta a história de um mundo em que não existem Beatles, né? E ele tem um papel importante ali. É ele que apadrinha o cara, que começa a tocar as músicas dos Beatles. Ele me pareceu um cara tão legal que eu virei fã também. Ele faz o papel dele mesmo, né? Isso, e aí ele- o nosso ouvinte talvez é o Ed esteja se Sheeran. perguntando quem é Ed Sheeran. É um É ruivinho. um cantor, ruivinho. Ele é o autor de 99% desses hits. Que você Desse ouve e não que sabe você de quem ouve, gosta, dá uma dele. dançadinha, gruda na cabeça e você não sabe quem é. É ele. Abraço pra você, Killing. Valeu, grande abraço também. With the shape of you.